Olá, Murai, tudo bom? Alô, e aí? Salve, como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Tudo certo? Tá escutando direito aí? Tô. Você também tá tranquilo? Beleza, tudo andando aí. Não tá bom. E aí, como é que anda o Rio Grande do Sul? Cara, aqui em Caxias começou a dar uma esfriada agora, então daqui pra frente é uma ladeira abaixo. É, Mas aqui tá meio em questão de quarentena e tal, tá. Caxias do Sul já deu uma liberada grande aqui, então basicamente só os esportes e o entretenimento e eventos estão parados. O resto já voltou tudo à normalidade, dadas com as restrições que eles pedem e tudo mais, mas o resto está normal a princípio. entendi. Bom, vamos lá, vamos começar. Boa noite a todos. Obrigado pela participação aí, o pessoal está entrando. Muito obrigado você pelo seu tempo também. E vou aproveitar então para apresentá-lo brevemente para as pessoas que vão nos acompanhar. Hoje eu vou ter um papo com o Murai Lisot, que é o gestor, né? O gestor do Serra Rugby e formado em educação física, foi presidente do Conselho de Administração da Federação Gaúcha de Rugby, foi presidente do Serra Rugby Clube, que é o atual Serra Gaúcha Rugby Clube. Desde 2015, ele é o gerente executivo do Serra Gaúcha. Tem curso de Leading Rugby, organizou aí o Congresso Gaúcho de Rugby de 2019 e que estava tudo engatilhado para a gente fazer mais um evento maravilhoso aí agora em 2020. Vamos ver o que vai acontecer. O que mais que eu posso dizer? Murai também pai da Serena. E do Antônio. Tudo bem, Murai? Como é que tá? Em relação ao Congresso aí, tá tudo encaminhado, né? Projeto apresentado, passou nas duas fases finais. A gente só está aguardando a publicação no Diário Oficial da União, do município, mas é uma incógnita, né? A gente não sabe se vai ser aprovado ou não. Se aprovado, eu digo, liberado o dinheiro e tal. E se for aprovado, a gente vai ter que se reinventar aí, pensar em fazer, ver se é possível fazer online, não é? Então, enfim, vamos ver qual é que é nos próximos meses aí. Para aqueles que você não conhece, esse Congresso Gaúcho que o Murai organizou ano passado e que conseguiu aprovação esse ano, foi através de uma oportunidade que ele encontrou junto à Secretaria de Esporte da cidade dele, do município. Conta um pouco disso aí para as pessoas, de repente eles podem investigar nos próprios municípios se eles têm essas janelas de oportunidade, né? Aqui em Caxias do Sul a gente tem um financiamento do município que é através de uma licitação. Então, existem categorias de projeto, projeto alto rendimento, rendimento, educacional, eventos e tudo mais. O clube já apresenta projetos há 8 anos, então, em alguns anos a gente conseguia apresentar 3 projetos, e de 2 anos para cá foi um projeto só. Só que como eu também sou formado em educação física, eu consigo apresentar um projeto pelo meu CREF. Então, como a gente trabalha aqui, a gente trabalha de apresentar o projeto para manutenção do clube em si, de viagens, campeonatos e tudo mais. E eu já fiz 4 projetos de curso de tag rugby na época, né? Então, a gente já fez 4 edições desse curso, onde os professores do município recebiam todo o material para atuar na escola. Então, kit de tag rugby, colete, bola e as capacitações presenciais que eu ia até a escola. Ah, mas eu vi que precisava um pouco mais, e aí a gente decidiu partir para uma área de congresso, onde não somente as pessoas de Caxias do Sul, os professores,
mas as pessoas do estado e até mesmo de outros estados pudessem compartilhar a experiência. E a gente decidiu criar o Congresso Gaúcho de Rugby, né? Em 2012, se não me falha a memória, já teve uma iniciativa do Heraldo, que foi em Bento Gonçalves, foi bem grande, foi um sul-americano, e aí eu decidi reativar isso através da possibilidade que eu tinha financeira. Então, estamos aí. Vamos, se tudo der certo, a gente vai para o segundo ano agora em 2020. Interessante isso tudo. E aí vem de encontro com o nosso tema da nossa live, né? A importância da gestão no desenvolvimento do clube, né? Você falou sobre essas diversas oportunidades, projetos e coisa e tal. Enfim, isso tudo pipoca para vocês aleatoriamente ou existe um norte? Como é que vocês construíram isso dentro do clube? Os projetos do município, eles já vêm numa constante, como eu falei, desde 2012. Então, a gente vem apresentando projetos e cada ano a gente foi aprendendo mais e ficando mais ligado no que acontecia, né? E como se fazia esses projetos. Então, lá no primeiro ano foi muito difícil iniciar um projeto do nada. Então, hoje a gente já tem todo o esqueleto do projeto, já sabe como escrever as justificativas, os objetivos, como o que dá certo ou não na prestação de contas, que isso é uma coisa que facilita muito na hora de prestar conta, eu saber o que eu vou prever já, porque, por exemplo, botar uma coisa que pode me complicar ali na frente é um tiro no pé. Então a gente opta por fazer o que é seguro e correto para nós. Mas aí os outros projetos, o federal, a gente primeiro partiu da ideia de contratar uma empresa. Então, no início dos projetos, a gente contratava uma empresa que fazia a nossa assessoria e fazia os projetos, e aí a gente vai pegando as manhas e vai começando a fazer. Então, a gente sempre tenta trabalhar o projeto para o ano seguinte. Então, esse ano, 2020, na verdade, em 2019, a gente tem dois projetos rodando, que eles começaram no final de 2019 e acabariam no final de 2020. Então, aí a gente já tem dois projetos aprovados no governo do federal já para rodar em 2021. Então, a gente sempre tenta rodar um e já ter outro pronto para captar para dar sequência nele. E esses dois projetos foram escritos para qual objetivo? O federal, tu disse? É. O federal, a gente sempre apresentava um por ano. Então, em 2019, a gente optou por dividir ele. Então, a gente tem um focado exclusivamente em base, aonde o nosso objetivo, o escopo geral do projeto é um local fechado, então um espaço de grama sintética e um transporte para os alunos. Então, transporte e professores, são dois profissionais, e o lugar que eu falei numa outra live que eu fiz semana passada, a gente tem a dificuldade do clima. Então, a gente viu que essa era uma possibilidade real e que fazia muito sentido para a gente ter essa segurança de, não importa as condições climáticas, ter atividade para que o aluno tenha a rotina de treinar no clube. Então, esse é o objetivo do categoria de base. E o adulto, ele financia a parte de gestão, então, no caso, o salário de profissionais, e algumas outras coisas, por exemplo, fisioterapia, inscrições de campeonato, material esportivo, bola, tackle bag, basicamente é isso, né? A gente não foge muito e mantém a temporada, né? Não faz sentido pegar uma coisa que a gente vai usar um ano e depois não usa mais. Então a gente tenta seguir sempre uma linha que basicamente é profissional e material. É isso que a gente tenta sempre procurar, buscar. Tá. Tiveram algumas perguntas interessantes que passaram aqui embaixo. Primeira coisa, qual a razão aí do Serra Gaúcha? Não é razão, mas não lembro agora quem foi que perguntou, me desculpe, mas se o Serra ele é uma OCIP, se ele é uma Ele empresa. é uma entidade sem fins lucrativos. A gente é uma organização. É Tá, isso. Não sei se eu acredito que é isso. isso, é isso mesmo.
A É gente tem como uma ONG, né? cota de... Isso. A gente é um clube, uma entidade privada sem fins lucrativos. Acho que é isso que está no É, estatuto. organização não governamental. É. Tá. Outra pergunta aí que foi interessante é: qual é o orçamento anual que o Serra demanda, mais ou menos? E como vocês fazem a captação para esses projetos? Bom, vamos começar pelo mais fácil. A captação somos nós que fazemos. Então, a gente tem um período do ano, que é um período bem grande, onde a gente levanta nomes, empresas que a gente conhece que tem um histórico de incentivo, e dentro do nosso grupo de associados, seja associados ativos ou inativos, mas que a gente sabe que pode ter um contato importante. Então, a captação é feita integralmente por nós. A única coisa que a gente pede é para os profissionais que a gente tem abrirem as portas, ou seja, não adianta tu vir com o telefone da Coca-Cola para mim, que eles nunca vão me receber. Agora, se tu falar com o dono da Coca-Cola que, ó, o Murai vai ligar para ti para conversar e tal, é outro esquema. Então, a gente tenta sempre trabalhar nesse formato. Mas até então, todas as captações foram feitas por nós. Que fantástico. O orçamento do clube é uma coisa meio esquisita, mas o orçamento de projetos que a gente em 2020, ele está na faixa de 220, 230 mil reais, mais ou menos. Isso dos Uhum, projetos federais. E aí a uhum, gente tem, de cabeça agora eu não vou lembrar, mas o ano do clube financeiramente deve girar, sem os projetos, ele deve bater na faixa de, deve chegar nos 300, 350, quem sabe. Acredito que seja por isso, assim, de sopetão, é o que eu lembro, né? E aí, isso sem contar permutas, né? Que a gente trabalha. Então, um terceiro tempo, algumas outras coisas que a gente precisa, é tudo através de permutas, né? O que mais a gente tem de gasto, mais não, mas é um gasto fixo alto, é recursos humanos. Eu acho que deve ser, para quem trabalha com recursos humanos através de projetos e tal, sabe que é um custo muito alto, porque tem toda a questão de impostos envolvidas e isso encarece demais os projetos. uhum. E como que foi lá atrás, esse start, né? Vocês se juntaram, resolveram criar um clube de rugby. Eu não preciso, não quero retomar tanto assim a história, né? Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui aí, você que me recebeu, você ainda trabalhava na canoagem, né? E, enfim, não quero retomar tanto como foi o surgimento do clube, mas a partir de que momento que vocês se olharam assim como praticantes ainda e falaram, não, nós temos que ter um olhar mais organizado para isso que estamos criando aqui. Bom, falando de mim especificamente, eu sempre trabalhei, eu tô desde o início da fundação do clube, mas eu nunca fui uma pessoa completamente dedicada ao rugby. Então, até teve o período que eu retornei para o clube, que eu fiquei 2 anos afastado, foi quando houve a separação. Então surgiu o Valkyrians então ficou Serra e Valkyrians. Nesse momento é a coisa mais nítida que eu lembro, que foi me contataram e pediram para voltar, para ajudar e tudo mais. Então nesse momento eu lembro de a gente trabalhar muito seriamente a parte administrativa, né? Então ali se começou a pensar incentivo, em estruturação de uma diretoria, em comitês de trabalho. Eu lembro que existia comitê de marketing, de captação, mas tudo muito, muito cru. E o foco, o ponto inicial que eu acredito foi 2013, aonde 2012, desculpa, foi o ano que a gente trouxe um treinador da Nova Zelândia, o Theo Bennett, que rodou aí alguns estados e tal. E nesse momento a gente precisava muito de dinheiro e precisava se organizar para conseguir, porque naquele momento a gente tinha um profissional pago, até então a gente não tinha. Então foi uma coisa que a gente precisou se reinventar e a gente começou a fazer reuniões periódicas. Aí a gente
é onde a gente conseguiu a chegada nos campeonatos, tanto da segunda divisão como da primeira divisão do Nacional. Teve a aquisição da área própria, essa questão de ter o cuidado de toda a documentação para se manter sempre ativo perante as leis de incentivo, sejam elas qual forem, mas eu acredito que foi em 2012 o pontapé inicial, que a gente baixou a cabeça e começou a pensar mais estruturado, né? E aí, nesse período, passaram diversas pessoas pela diretoria, mas algumas delas tinham um foco mais empresarial, que agregaram muito nessa parte de organização de objetivos e de como fazer tudo isso, né? Então, nesse momento, eu diria que 2012 foi o foco, o início de tudo, né? Uhum. E até hoje isso é uma rotina. Como segue o trabalho depois disso? Vocês dedicaram tempo ali, criaram um determinado documento, e aí, como foi? Tu fala de 2012 que deu uma cortadinha? A partir daí, vocês tinham então o primeiro documento de plano, né? Como que foi a rotina de trabalho com isso? Sim. A gente, eu acredito que não era 100% regrado, e eu acredito que até hoje não é 100% regrado na questão dos objetivos de olhar eles como realmente deveriam ser. Mas eu diria que, no mínimo, uma ou duas vezes por ano a gente pensa nesses objetivos e fala deles, assim, para ver se está muito longe ou muito perto. Acho que de 2013, ele ficou vigente, se não me falha a memória, até 2016, que foi quando a gente deu o passo de comprar área própria. Aí a gente refez o planejamento, jogou um pouquinho mais, arrumou o que estava um pouco fora e tentou botar os pés no chão. E aí, se não me falha a memória, foi em 2019 que tu veio para cá, num trabalho que a gente fez com os atletas, todo um planejamento estratégico que tentou envolver todos os atletas. Então, esse planejamento, ele ainda não está finalizado, ele tem os pontos-chave dele definidos, missão, visão, objetivos que a gente tem que acertar, mas todos os processos não estão finalizados. Então, é uma coisa que a gente ainda vai passar por ele por algum tempo, e o objetivo dele agora, a previsão era de 2019 a 2023. Então pode ser que a gente jogue um ano para cima, 2020 a 2024. Mas é uma coisa que agora a gente está retomando. Esse ano, como a gente tem esses períodos de parada, eventualmente eu tenho pegado ele e tenho tentado organizar junto com o restante da diretoria algumas coisas para a gente acertar. Entendi. Entendi. E vocês conseguem fazer com que todo o grupo do clube observe esse plano, observe esse trabalho e se envolvam? Como é que é isso? Eu diria que a gente tem, apesar de ter um grupo bem dedicado e bem interessado e responsável, não é todo mundo que tem esse interesse na parte extracampo, né? A gente tem atletas que nunca participaram de uma assembleia ou de uma reunião e não é o foco deles e nem eles não têm nem interesse de saber onde está indo o dinheiro. Mas de maneira geral a gente sempre tenta ouvir pessoas específicas. Então a gente procura lideranças dentro do grupo, sejam elas positivas ou negativas, porque a positiva me leva para cima, mas a negativa pode estragar meu objetivo. Então eu também tenho que saber o que ele está querendo fazer. E com a diretoria a gente vai tentando alinhar sempre que possível de ex-jogadores que é bem ativo, não dentro da diretoria do clube, mas é um grupo que fala bastante, dá bastante opinião, interage bastante. Então, algumas coisas pontuais a gente até leva para eles e vê como é que pode ser feito. O planejamento de 2019, que a gente tinha reiniciado a reestruturação dele, a gente estava pensando em trabalhar exclusivamente com todas as áreas. Então, masculino, feminino, base, pais, apoiadores, tudo isso. Não conseguimos tocar ele nesse formato. Com os atletas a gente até conseguiu, porque a gente teve, se não me engano, 4 ou 5 reuniões onde a gente conseguiu botar algumas opções lá para a gente tocar para frente.
ficaram pendentes e limpar algumas coisas que estavam escritas, então coisas que tinham duplicidade, que, como tu vê, ele o dia inteiro acabou passando, então eles pegaram isso. Então agora o objetivo é finalizar ele, que não falta muito, faltam poucas coisas, e aí sim baixar a cabeça novamente e tocar objetivo por objetivo e tentar fazer uma revisão no mínimo anual, para ver se está muito fora ou se tem que ou se dá para seguir do jeito que a gente está, né? Vocês vão revendo o processo e vendo se aquilo ainda faz sentido, né? Mas eu diria que a gente ainda se perde um pouco no caminho em alguns momentos, porque, querendo ou não, é fácil falar hoje que a gente está parado, está sem fazer nada em casa, então não tem tempo para olhar isso. Mas nesse momento, se a gente tivesse num ano normal, a gente estaria envolvido em duas competições. Duas Sim. competições muito puxadas para nós, então demandaria cuidar de atleta, cuidar de viagem, cuidar de tudo, e aí tu acaba perdendo um pouco o foco. Então, daqui a pouco, essa parada é boa para a gente conseguir dar uma organizada para tentar levar mais para frente. Mas é isso, a ideia é assim. A ideia, o que diz a literatura e o que seria o correto seria a gente, de ano em ano, no mínimo, olhar ele e ver qual é o que está certo e o que não está. Uhum. Essa pergunta aqui eu acho que é interessante. Qual a principal dificuldade que vocês têm na captação de recursos, na hora de apresentar o projeto aos empresários? É o que eu sempre. Isso é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou nos treinos e falo com um grupo de atletas e tudo mais, seja no presencial ou nos grupos de contato, que eu não quero o contato da empresa. Ou seja, é o exemplo que eu dei. Eu não quero que tu me dê o contato da empresa X, porque o cara nunca vai me receber. Existem milhões de barreiras que me travam até chegar a ele. Quando eu chego no marketing, o cara do marketing não quer mais trabalho para ele, ele quer manter o que ele tem. Então, a maior dificuldade que a gente tem é achar a pessoa certa. Seja ela o dono da empresa ou o financeiro, que é uma pessoa RH ou diretor de marketing, mas muitas vezes a gente para nas barreiras criadas, ou seja, o diretor de marketing quer muito apoiar um projeto e nem sabe que a empresa pode apoiar, mas o funcionário dele é um cara que não está muito interessado e ele me barra. Então, o que eu falo que eu preciso do contato é o que eu digo pro pessoal. Eu preciso que tu ligue pro cara e diga assim, ó, essa pessoa vai entrar em contato contigo para te apresentar um projeto e tal. Aí, a partir daí, a gente até é meio prepotente, mas a gente consegue fazer o trabalho. Porque cara a cara com a pessoa, eu consigo me vender, eu consigo vender o projeto bom, eu consigo explicar para ele como ele pode apoiar e tudo mais. Mas eu preciso dessa. Então, o que eu falo para os atletas é: precisamos dos contatos bons. Então, eu diria que a principal dificuldade que a gente tem hoje é chegar na pessoa ou que decide ou que influencia a decisão final. Você não quer o telefone do Google, né? Você quer o celular de alguém, né? É exatamente isso. Exatamente. E me diga uma coisa, depois de apresentado, beleza, vamos aportar no seu projeto, tem aquele lance lá de fazer um contrato, coisas do tipo. Como é que vocês mantêm esse relacionamento? Ou só no final do projeto vocês fazem a prestação de contas geral, prestam contas para o Ministério e para o patrocinador? Existe alguma relação durante a execução? Bom, sim, ministério e qualquer projeto incentivado tem as prestações de conta, né? Alguma quantidade de valor te obriga a fazer uma parcial Não. e outra quantidade de valor vai direto até o final. Por via de regra, o ideal seria que a gente conseguisse fazer esse contato, sei lá, no mínimo mensal com a maioria dos patrocinadores. Não é 100% efetivo isso na gente. A gente tem um bom contato com os patrocinadores, então sempre que sai uma matéria em jornal, sempre que sai que a gente tem um bom resultado ou que a gente teve algum mérito em, sei lá, não precisa
coisa relevante, a gente tenta, no mínimo, mandar por e-mail para que as pessoas tenham contato. A gente tem um patrocinador bem grande, de grande que eu digo, a empresa é muito grande, é de porte nacional, que é a Liberty. Então, a Liberty Seguros, ela tem uma área da empresa onde eles ficam em contato direto comigo. Então, eu tenho que mandar para eles relatórios mensais, tipo, de quantidade de atendimentos, enfim, principalmente atendimentos e o que está evoluindo dos projetos. Então, essa empresa é um exemplo de que a gente tem de contato direto com eles. Mas algumas outras, a gente não tem um contato tão efetivo na parte de ficar prestando contas do que está acontecendo, mas mantém um contato. No mínimo, a pessoa está acontecendo isso. Mas, basicamente, eu acho que é isso que a gente faz. A gente não tem uma cartilha de. A gente tem isso no planejamento estratégico, até é bizarro falar, mas a gente sabe que é um defeito que a gente tem que arrumar. Mas eu acho que o mínimo a gente faz, um contato mensal, pelo menos para apresentar como funciona toda a questão e os resultados que a gente está tendo para que eles vejam que a gente tem uma gratidão por eles. E a parte de patrocínio, como a gente tem diversas publicações, nossas redes sociais são bem ativas em época de competições, então todas as nossas publicações saem a marca do patrocinador. E a gente acaba. Então, fala na primeira conversa que a gente tem com eles, de que a gente sempre vai estar marcando eles para ver o que está acontecendo, para que eles vejam o que está acontecendo no clube. Então, indiretamente, se eles seguem a rede social do clube, eles já estão por dentro de todas as competições e todos os resultados que a gente está tendo, né? Bacana. Tem uma pergunta aqui do Vitória Rugby, né? Em termos de recursos humanos, quantas pessoas têm que estar envolvidas para tornar operacional os projetos propostos? Eu vou responder essa diretamente para o pessoal do Vitória. Na verdade, depende do projeto que você escreveu, né? Depende de qual é o tamanho e qual é o recurso humano que você precisa para executar aquilo. A de baixo aí do Felipe, todos os patrocinadores do Serra Gaúcha são através de incentivo ou você comentou antes que tem permutas também, né? Tem permutas, você tem algum aporte da prefeitura, né? Financeiramente, a gente tem os apoios de projetos incentivados, permutas financeiras, então, no caso, por exemplo, a do terceiro tempo, nós teríamos que pagar essa parte, então, nessa permuta, a gente, financeiramente é boa para nós, porque não sai dinheiro do caixa livre, mas patrocínio de verba livre nós já tivemos. 2019 para 2019 nós tivemos. 2020 a gente não tem nenhum valor significativo de verba livre. Então hoje a verba livre tem mensalidades dos associados. Tá. Essa do Léo aqui é interessante. Com a separação do Valkyrians e a posterior fusão com o Já Caxias, como ficou a questão dos valores e identidade do clube? Essa questão é uma coisa que a gente vinha a gente, eu falo eu e alguns membros da diretoria, porque isso nunca foi uma questão que a gente tratou abertamente, e nem de um lado, nem do lado do antigo Caxias, nem do lado do antigo Serra, mas que existiam grupos em ambas as equipes que falavam nesse ponto. Então, é um trabalho que, olha, no mínimo, há uns 3 ou 4 anos que a gente vinha com conversas avançadas com algumas diretorias, algumas negavam, outras aceitavam melhor uma conversa, mas por algum motivo nunca ia para frente. Então foi um trabalho grande isso, porque a gente entende que nunca foi benéfico ter duas equipes em Caxias numa cidade que ela é grande, mas ela não é grande que comporte duas equipes de rugby. Então, a questão dos valores da identidade, eu acredito que o que a gente fala é que quem decidiu entrar no projeto do Serra Gaúcha, entrou porque quis e estava disposto a fazer a coisa acontecer. Então, aqueles que, não,
não gosto, não sei o quê, não sei o quê, ficaram pelo caminho. Em ambos, né? Então, quem é da união, da junção, veio para somar. E a gente acredita que essa união só veio beneficiar, né, nosso esporte e o clube em si, porque imagina numa situação atual, dois clubes na cidade minguando por um jogador, disputando o mesmo jogador. Então, isso a gente viu que foi benéfico. Deixa eu só ver se ele tem ele fez outra questão. Da identidade, foi uma coisa que no primeiro ano que a gente se juntou, a gente decidiu usar o SC Rugby Clube, que era Serra Caxias Rugby Clube, porque foi muito rápido a conversa. Então, nesse que foi 2017, aí sim, durante o ano inteiro, a gente tinha as diretorias unidas trabalhando, então deixou de ser duas diretorias e passou a ser uma só, e a gente foi aprendendo um pouco com cada um tinha um pouco de experiência em uma área e trouxe. Então, e aí chegou na questão de mudar o brasão, de pegar algum elemento que remetesse ao Serra, algum elemento que remetesse ao Caxias. Na verdade, o Caxias nem tanto, porque a gente focou muito mais no Valkyrians, que é a identidade principal que tinha na época, porque o Caxias ele era muito atrelado ao ser Caxias, ao clube de futebol, e que não fazia muito sentido permanecer. Então, os elementos que estão hoje no brasão são do Valkyrians. Quem começou o rugby depois da separação, né? E deixa eu ver, falar da questão dos valores. As pessoas que estavam na separação dos clubes, elas basicamente não faziam mais parte. Raras exceções estavam ainda atuantes, mas aquelas pessoas que tiveram a rixa, que houve a separação, não estavam mais no entorno do clube. Então isso não teve tanto problema, sabe? Obviamente tinha ego dos dois lados, de alguns atletas em específico, mas que na conversa, na interação entre todos, isso desapareceu e hoje está tudo muito bem. E eu acredito que não tenha problema nenhum, a gente não percebe nada demais. Seguimos para frente. Ah, eu vou retomar num ponto aí que é bastante interessante, porque acredito que seja o sonho de muitas pessoas ou alguns clubes de ter uma área própria, consolidar um espaço como próprio, como sede do clube e assim por diante. Esse passo que vocês deram foi fantástico, foi muito interessante. A gente comenta muito isso, eu exemplifico muito isso em cursos. É, como que foi isso? Como foi esse processo? Era planejado? Vocês tinham o mesmo sonho que essa galera toda? Como foi? Planejado estava. Tipo, a ideia principal, tipo, eram pessoas, né? Isso foi em 2016. Na época era só Serra ainda, Serra Rugby. Então, algumas coisas, como diretoria, a gente não abre para os atletas, porque senão é um trabalho dobrado. Eu tenho que abrir, vão surgir muitas informações e eu não vou conseguir lidar. Então, se criou um grupo dentro da diretoria e esse grupo partiu em busca de opções. Então, áreas, visitamos inúmeras áreas. A gente falou com um monte de corretor de imóveis aqui que apresentaram um monte de áreas e a gente foi indo até que chegou numa que, opa, financeiramente é boa, a localização é boa, então tá, vamos conversar. E aí a gente chegou na condição de qual o valor. Ah, o valor é chegar nesse valor. Aí se começou a questão de, ó, a gente pode vender joias, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. E aí quando tinha essa pré-definição de como a gente poderia adquirir ela, aí a gente fez uma reunião com todos os sócios. Então apresentou, olha, existe essa possibilidade de ter uma área, o custo dela é tanto, a gente vai trabalhar nesse formato, apresentou os valores, apresentou como funcionaria e colocamos a cara a tapa. Obviamente, quase todo mundo ficou extremamente feliz e interessado. Mas na hora de firmar o contrato de pagamento das parcelas, aí a coisa mudou. Algumas pessoas saíram fora, outras não se
No final das contas, a gente tem um grupo hoje de 17 pessoas. Então, 17 pessoas foram as que adquiriram a área, que pagaram as mensalidades dessa compra e que conseguiram concretizar esse sonho. O que eu sempre falo para todo mundo que me pergunta sobre essa aquisição é que o que a gente falou para todo mundo é: se tu tem interesse em fazer parte de um clube recreativo para aproveitar hoje, tipo, eu paguei hoje, amanhã eu vou na piscina, eu vou na churrasqueira fazer um churrasco, eu vou no, sei lá, na academia e tal, não compra a nossa ideia, porque não vai acontecer. Agora, se tu quiser entrar nessa do sonho que a gente tem de ter uma área exclusiva de rugby em Caxias, onde tu seja um associado fundador desse clube de futebol surgiu, aí sim essa é a ideia para ti. Então, nessa filtrou um monte de gente, porque é o que a gente falou, a gente está comprando um sonho, né? Hoje a gente está verificando e viabilizando e estudando formas de viabilizar isso financeiramente para a construção nos próximos anos, mas se essas pessoas não tivessem pagado lá em 2016 as parcelas dessa aquisição, a gente não estaria falando disso hoje. Então, méritos e agradecemos demais essas pessoas que entraram de cabeça na jogada e estão concretizando isso. Então, obviamente, em algum momento a gente vai abrir novas joias à venda, claro que em outro formato, porque mais. Elas vão ter, vai ter a venda, vai, mas ela vai ter outro formato, não vai ter os mesmos benefícios que essas pessoas tiveram, né? Então, a gente entende que é isso. Foi um passo bem audacioso, mas que foi no momento certo e com as pessoas certas, e a gente está hoje com esse ativo pronto para ser utilizado enfim, ser utilizado. Vocês têm previsão já de quando poderiam fazer o primeiro jogo inaugural na área? Eu gostaria de dar essa previsão, mas eu prefiro não dar ela para não pular etapas, né? Agora a gente está numa fase de os projetos de licença de terra, de tudo mais. A gente está estudando agora algumas alternativas para a captação desse recurso. Então, tem diversas possibilidades e algumas a gente está levando adiante e verificando a viabilidade delas. Mas se eu tivesse que chutar, e o meu desejo seria que no máximo 2 anos a gente já conseguisse fazer um jogo lá. No máximo 2 anos. Se tudo der, é o que a gente fala. Se tudo der certo, pode ser que sim. Que bom. Me diga uma coisa. A Karina fez uma pergunta bacana aqui. Como é que mais ou menos se configura a organização do clube, né? Quantas pessoas hoje compõem o que vocês chamam de diretoria, que volta e meia olham o plano, aqueles objetivos que estão ali descritos, e aí para a parte executiva, né? Quantas pessoas atuam na execução e fazer com que a coisa realmente ande? Depois do Corona, a gente pode pedir um patrocínio para Corona, né? Seria um momento ideal, né? Opa, Cara, a diretoria em si, hoje, são 6 pessoas. 6 pessoas trabalham na parte administrativa executiva, ou seja, pensam fora do campo. tomada de Dentro decisão do de campo, a onde gente vão. tem. Oi? Tomada de decisão gerencial, né? Isso. Tomada de decisão, algumas ações pontuais, ou seja, algumas ações que precisa de um braço a mais, a gente delega para alguma pessoa da diretoria e ela toca para frente. Dentro do campo, a gente tem 4 pessoas, 4 treinadores, então, 2 de base, dois de categoria principal. E aí a gente tem alguns auxiliares nessa parte. Tem manager, vai ter uma fisioterapeuta esse ano, vai ter tudo isso. Mas na parte de decisão, hoje que fazem parte do nosso grupo de conversa e de planejamento, são 6 pessoas, né? Então, já teve mais, já teve menos, já teve período que ficou menos pessoas, mas a gente tem
identifica alguém que quer trabalhar, pensa no que pode ajudar e faz o contato e o convite. Mas basicamente é isso. Hoje em dia são 6 pessoas. Uhum. Essas pessoas que financiaram a área, até onde podem interferir, até que ponto elas podem interferir nas decisões que o clube toma. Na parte de decisão do clube, esportiva e administrativa, eles não têm muita opinião. Muita opinião que eu digo, eles não podem interferir tanto. Mas na parte de tomada de decisão referente à área, aí sim, obrigatoriamente a gente tem que consultar as pessoas, a gente diz que elas são um braço dentro do clube. Então, qualquer movimento que a gente tenha que fazer com relação à área e com relação aos recursos que a gente tem dessa área, precisa do aval dessa diretoria. Tá. E exatamente assim, para as pessoas entenderem o que que é a área. É uma área, um campo, um vestiário, uma área de convivência só. Acho que está um sinal oscilando um pouco ali do Murai. Vamos ver se ele consegue voltar. Oi, voltou? Oi, voltei. Tá bem agora? Tá, melhorou bastante. Para as pessoas entenderem o que que é a área exatamente. É só um campo que vai dar para fazer um clubhouse, um vestiário? Não, a área é uma área bem abrangente, né? Ela é uma área de 13 hectares, então a área útil, se não me falha a memória, são 2,6, 2,5 hectares. Tem a área de obrigatória de natureza, que não pode mexer e tudo mais, mas que é uma área bem específica que a gente até pensou nela, ela vai ser um bosque e tudo mais. Quando a gente elaborou o projeto de construção da área, o principal objetivo dela é que ela fosse financeiramente sustentável. Ou seja, a gente não pode construir um elefante branco que a gente não vai ter condições de pagar. O projeto da área é pensado na viabilidade dela. Então, dentro da área, a gente tem um campo de rugby oficial, a gente tem uma área fechada para treinamentos com grama sintética, e a gente tem o espaço de restaurante e terceiro tempo. Então, na configuração que a gente tem da área, ela tem uma parte dela que ela é 2 andares. Então, a gente tem dois locais que podem ser alugados simultaneamente e que não interferem um no outro. Então, tudo isso é pensando na viabilidade financeira dela, porque, como eu falei em outra live, aqui tem um costume muito grande de ter almoço colonial, então eventos de festas de interior, formatura, casamento, aniversário, tudo isso a gente pode estar alocando esses espaços para reverter dinheiro para a manutenção da área, né? Obviamente tem área de piscina, tem área de campo, e tudo isso é viável de monetizar. Então, com certeza, quando a área estiver pronta para utilização, vão ter mais sócios pagando mensalidade e que pode render ainda mais para o clube. O objetivo nunca foi, não digo ganhar dinheiro, mas que a gente consiga, no mínimo, empatar as contas, já está dentro Exato. do objetivo que a gente quer. Então, toda a área é pensada em. Está tendo jogo de rugby hoje, mas pode ter um aniversário num restaurante que está no projeto que não vai interferir em nada, os vestiários não vão passar pelo espaço da locação. Então, foi tudo pensado. A pessoa que fez o projeto para nós, que elaborou ele de maneira bem específica, é a esposa de um jogador nosso. Então, direto a gente ela fazia um esboço, a gente se reunia, ela dizia, ó, o que vocês acham disso? Não, vamos nessa linha, vamos na outra, e a gente foi construindo para que a gente tivesse autonomia, mas que ao mesmo tempo pudesse ter coisas acontecendo ao mesmo tempo que não interferissem nenhum nem outro, né? Bom, eu vou te colocar em xeque aqui nesses nossos minutos finais, que a gente caminhou aí com uma boa conversa. O que que você daria de conselho para as pessoas que estão escutando a gente
enfim, para ficar como insight de ouro da nossa conversa? Bom, o que a gente fala para todo mundo é que uma das maiores preocupações que a gente tem aqui é na parte de documentação, né? Então, a nossa documentação, as negativas de todas as esferas, estão sempre em dia e checadas mensalmente para não ter problema nenhum. Existem casos e casos, né? É difícil dar um conselho porque é até uma coisa que eu comento com várias pessoas. Olha o nosso case. O nosso case é um case que a gente adquiriu uma área, ela não está para uso hoje, mas é uma área. O Farrapos tem uma área que eles usam com autonomia total, mas que não é deles, que é da prefeitura, mas não dá para dizer que é um case de sucesso, porque eles têm uma clubhouse, eles têm uma academia, eles têm um campo. A gente tem o Charrua, que vai para outra linha, que então tem uma parceria de locação de um espaço. Hoje eles têm 2 campos de rugby que vão ir para o terceiro campo. Eles têm a possibilidade de utilizar as dependências da Hípica, onde eles fazem. Então, são tomadas de decisões diferentes. Não dá para dizer qual é a mais correta e qual não. Eu acredito que cada um vai na sua realidade. O que a gente fala é, hoje, na atual situação, a gente entraria de cabeça nessa de adquirir uma área no valor que a gente adquiriu? Não sei. Porque as pessoas da época da aquisição da diretoria eram pessoas mais arrojadas, ou seja, eram mais agressivas. Bom, a gente tem um objetivo, vamos, tipo, baixa a cabeça e vamos conseguir esse dinheiro. Tipo, não tinha tempo ruim. Então, não dizendo que as pessoas de agora são medrosas, mas era outro perfil de tomada de decisão. Mas o que eu diria é, e uma coisa que faz muita diferença, o valor de uma área de 13 hectares em Caxias do Sul é completamente diferente do valor de uma área em São Paulo. Acredito que em São Paulo nem se consiga essa área na região central. Então, o que eu diria é planejar, tentar planejar o máximo que der. Vai ter um monte de percalço, mas tranquilo, é difícil às vezes, mas tentar dormir, fazer um bom trabalho, ter sempre pessoas de confiança ao redor, porque isso é determinante. A diretoria é quase um clube, porque muitas vezes a gente tem que se apoiar entre nós, porque alguns atletas não veem o esforço que a diretoria faz. Então, se a diretoria não joga junto, impossível a coisa acontecer, né? Então, eu diria, nem sei se eu dei um conselho, eu falei um monte de coisa aqui, mas que escolha bem a diretoria, tenha objetivos claros, tente trabalhar, tente ter tudo em dia. E uma coisa que a gente vê aqui é que quando a gente conseguiu pessoas dedicadas na organização, dedicadas que eu digo, não precisa ser um funcionário full-time, mas que pelo menos ele seja um voluntário dedicado, ou seja, se ele tem todas as noites disponíveis, que nessas noites ele se empenhe para fazer a coisa acontecer, vai acontecer. Então, eu diria, diretoria comprometida, pessoas de confiança, planejamento e documentação em dia para conseguir alguns recursos que auxiliam no fôlego do clube. Fantástico. Esse é o resumo final. Envelopou tudo para a galera tomar nota, assistir novamente a live aí, quem não conseguiu tomar nota agora, assistir novamente e tomar nota dessas dicas que acho que são realmente fantásticas para qualquer instituição, né? Murai, você quer mandar um recado para alguém? Cara, a gente está aí à disposição, né? Eu falo a diretoria do clube. A gente pode trocar ideia e daqui a pouquinho alguém tem uma. Ah, eu quero saber mais dessa questão da área. Sei lá, manda uma mensagem para o clube, a gente vai estar conversando. Daqui a pouquinho ó, é algum clube onde a gente consegue visitar. Sei lá, minha esposa é de São Paulo, então direto a gente está por São Paulo. Daqui a pouquinho conhecer um clube de São Paulo, trocar uma ideia, passar um fim de semana lá. Mesma coisa, clube do Rio Grande do Sul. Então, não sei. Minas, né, que vocês A gente tá, gostam. a gente gosta de Minas, fica a dica. Hashtag fica a dica, Minas.
Praia também eu gosto, então não tem problema nenhum. Mas é isso aí, cara. Pode mandar mensagem ou no Instagram do clube ou no meu pessoal. E aí, a gente está à disposição. Agradeço de novo, Mili sempre ajudando o clube aí, né? Mili, a CBRU e todas as pessoas que passaram pelo clube. E a gente está à disposição para trocar ideia e auxiliar no que for possível. Beleza, Morai. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar com as pessoas a experiência, o conhecimento que vocês construíram ao longo desse tempo. Muito obrigado a Paula por deixar você ficar uns minutos aqui comigo. E vamos seguir em frente. Você tem meu contato também, qualquer coisa, estamos sempre aí. E as pessoas que também estão me ouvindo, quem precisar de alguma coisa também, é só entrar em contato com a Confederação Brasileira de Rugby, que eu estou sempre à disposição. Tá bom, Muralha? Um grande abraço. Boa noite para vocês aí. Valeu, tchau.